Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e alta complexidade no Brasil. E para falar desse tema de alta complexidade, nada melhor do que ouvir quem tem uma experiência, a gente brinca, né, dos dois lados do balcão, mas não deveria ser e não é, né? A gente está falando de um único balcão, que é o mercado farmacêutico e o mercado de saúde. Estou aqui com a Vera Valente. Hoje ela é diretora executiva da Fena Saúde, praticamente 4 anos já ocupando esse cargo, mas tem uma larga atuação no setor farmacêutico, na indústria, em entidades como Anvisa, Progenéricos, Interfarma, tem uma ampla experiência. Não vou falar dos dois lados, chega, né, porque é um lado só, mas queria desde já agradecer a tua presença, Vera. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço o convite, honrada de poder estar aqui, falar aí para o seu público. Importante iniciativa. Obrigado. Vera, óbvio que a gente tem que salientar o fato de que hoje, né, o mercado de saúde suplementar tomou um patamar, né, mais ou menos 50 milhões, a gente está falando de beneficiários, e isso impacta diretamente no acesso, né, a essa classe de medicamentos, a esses tratamentos de mais alta complexidade. Mas que barreiras você vê hoje que estão próximas de ser superadas ou que ainda precisam de um caminho um pouco mais longo pela frente? Queria a tua análise um pouco sobre essa jornada de acesso, como ela está hoje, como você vê que pode melhorar. Então, o principal desafio, né, eu não sei se o termo seria barreira, mas o principal desafio para o acesso é financiamento. Independente desse financiamento vir de recursos públicos, orçamento público, ou vir de recursos privados, que, na verdade, são os recursos dos próprios beneficiários que as operadoras gerem, né? Então, esse não é um desafio só brasileiro, é um desafio mundial. Como você lida, de um lado, com tecnologias cada vez mais inovadoras, né? Esses medicamentos de especialidade, né? A gente genericamente chama de novas tecnologias, então tecnologias cada vez mais inovadoras, mais específicas, mais focadas, né? Quase que no próprio indivíduo, né? A gente está falando de terapias gênicas. Então, como você lida, de um lado, com esse tipo de inovação, que, consequentemente, é cada vez mais cara, até por ter um público muito restrito, né? Ser muito nichada, e, de um outro lado, com recursos finitos. Então, você tem tecnologias inovadoras, as pessoas querem ter acesso, elas custam caro, porque são inovações cada vez mais sofisticadas. Você tem, né, eu fui da indústria farmacêutica, você tem todo o período de descoberta de uma nova tecnologia. Então, está nesse processo, nesse custo, as pesquisas que não deram certo, a pesquisa que deu certo, o ciclo de vida curto, porque hoje você tem uma tecnologia superando a outra, e sempre, no caso de saúde, a nova tecnologia vem mais cara do que que ela pretende substituir. Você tem, de um lado, isso, e, do outro, o desafio do custo, porque existe uma limitação tanto do recurso público, né? A gente vê aí toda essa discussão do subfinanciamento do SUS, e uma limitação do privado em função da limitação das pessoas contribuírem para esse sistema. Porque a operadora nada mais é do que uma gestora desse recurso, né? Eu faço uma analogia, é como se fosse uma grande caixa d'água que entra o recurso dos beneficiários e a gente irriga toda uma cadeia de prestação de serviço, que passa pela questão desse tipo de medicamento. Então, você tem uma limitação nessa entrada, né? As pessoas não podem pagar de forma indeterminada, né? Então, esse é o grande desafio, o financiamento dessa inovação. É uma cadeia, literalmente, né, se você pensar, né? Porque ela tem impacto, quer dizer, tem uma implicação econômica, a economia e a empregabilidade vão trazer mais beneficiários para o sistema, desafogar a rede pública, de certa maneira, e melhorar essa jornada efetivamente. E obviamente, a gente vê, Vera, imagino que até pela tua sinergia natural com o mercado farmacêutico, esses dois segmentos tendem a se aproximar ou já estão se aproximando, né? Como é que você vê essa interação e como, na sua visão, ela pode ampliar em curto prazo esse acesso? Eu acho que esse ponto, Leandro, é o mais importante.
temos que ser parceiros, né? Ou seja, existe o interesse de quem gere o sistema de saúde, ser SUS ou de ser privado, em melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar o acesso, dar o melhor possível. Só que esse é o melhor possível dentro das condições possíveis também, né? Então, você tem o desafio de dar o melhor para um maior número de pessoas dentro de uma limitação de recurso. Então, essa parceria de quem produz a tecnologia, o medicamento, e quem financia é fundamental. Então, mais do que nunca, eu acho que esses atores têm que se aproximar. Você fez um desenho perfeito, ou seja, entra o recurso, irriga, quanto mais pessoas vêm para esse sistema, mais recurso entra, e isso faz com que as pessoas do sistema privado não vão para o SUS, você desafoga o SUS, mas também funciona o contrário. Se eu começo a onerar muito esse sistema, isso se traduz em reajustes maiores, tanto para o pagador pessoa física, quanto para a empresa que dá esse benefício, você começa a expulsar usuários desse sistema. Expulsando usuários desse sistema, eles vão para o SUS. Então, é de interesse de todos essa discussão. Quando eu falo que a gente tem que estar na mesma mesa, eu acho que a gente não está do outro lado do balcão, até porque todos nós queremos dar o melhor para as pessoas, todos nós trabalhamos com saúde. Eu vejo que a gente precisa começar a discutir novos modelos de financiamento, novos modelos de compartilhamento de risco. É fundamental que a gente consiga discutir formas de financiar isso que não seja o modelo atual, né? Que nós comecemos a sofisticar mais os modelos econômicos. Então, existe total interesse das operadoras. Nós, como Fena Saúde, a gente já abriu conversa individualmente com algumas indústrias farmacêuticas, mas eu acho que essa conversa ela pode ser mais estruturada, porque nós precisamos encontrar caminhos. O caminho de legislações que impõem determinadas situações, ou o caminho do excesso da judicialização, ele é um caminho ruim. Judicialização é injusto, só aqueles que têm acesso ao sistema judiciário conseguem, então ele elitiza muito mais o sistema em termos de acesso, mas a pressão de custo vem para todos, para toda essa coletividade, e o legislativo impõe coisas que às vezes são infinanciáveis, inviáveis, e com isso você vai quebrar operadoras, expulsar pessoas do sistema. Então, acho que todo mundo quer ampliar esse público-alvo, né? Então, como ampliar isso de forma sustentável? E a gente tem que sentar juntos para conversar. Conversar é fundamental, né? E é o que você falou desde o início, né? Pensar em novos modelos de financiamento, e a gente vem acompanhando, né, algumas decisões mais recentes que envolvem incorporação automática de alguns medicamentos, principalmente oncológicos, né? A gente vê, pelo menos com mais frequência, no rol do ANS. E perfeito, né? A gente está falando de ampliação de acesso, mas como conciliar essa frente, essa bandeira, com a sustentabilidade financeira? Então, você tocou num ponto muito importante. A gente teve toda uma discussão em cima da incorporação automática dos oncológicos orais. Veja bem, não existe incorporação automática, ou seja, sem avaliação de tecnologia em saúde, que é o processo do ATS, HTA lá fora, não existe incorporação automática em nenhum lugar do mundo, por um simples motivo: recursos finitos, eu tenho que decidir o que eu pago. Qual o critério mais justo, mais equitativo para você definir o que você paga, para quem você paga, protocolos? É fazer uma avaliação dessa tecnologia. Olha, essa tecnologia mostrou realmente um benefício diferenciado, ela traz um custo maior para esse tratamento, mas a gente vai seguir com uma primeira linha, depois a gente vai colocar isso numa segunda linha, a gente vai discutir um compartilhamento desse risco. Você cria um modelo específico para viabilizar o acesso em determinadas condições. A palavra automático, ela cria a inviabilidade total, porque automático pode ser, teoricamente, é tudo para todo mundo. E não existe recursos, né? Você não tem recursos para dar tudo para todo mundo. E se você não tem um critério para essa escolha, você torna esse sistema injusto e ele expulsa
pessoas dele, porque o custo que virá em função de tecnologias que estão para um número pequeno de pessoas, né, impactando todos os pagadores, fará com que essas pessoas saiam do sistema. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, porque hoje é um desafio para as companhias, para as indústrias, para as empresas, né, para as pessoas jurídicas, darem esse benefício. Ele é um benefício que onera, que pesa na companhia. Por outro lado, é um benefício que a maioria das pessoas veem como o melhor, o mais importante, quando é ofertado um pacote uma proposta de trabalho. Então, vamos conciliar esses interesses. Eu acho que todos os atores dessa cadeia de saúde querem ter mais pessoas, falando agora da saúde privada, mais pessoas na saúde privada. Ter mais pessoas na saúde privada é você ter um potencial maior de pessoas para consumir essa tecnologia, mas a gente tem que tornar isso viável, e não é com projeto de lei, não é com incorporação automática, até porque isso não existe em nenhum lugar do mundo, porque não é sustentável. Estamos diante de modelos, né, no mínimo esquisitos, né, mas é o que você falou, né, avaliação tecnológica. Se você me permite, Leandro, vou fazer um comentário. Claro. Por que o modelo é esquisito? Porque sai da esfera técnica e vai para as mãos de pessoas que não têm competência técnica, discernimento, até porque não tem que ter, para julgar esse tema, seja o legislador, seja o julgador no judiciário. São temas complexos, sofisticados, que envolvem análises que não conseguem ser feitas por essas pessoas. Então, as decisões que parecem equilibradas, justas, elas são equivocadas, porque elas não conseguem ter uma abordagem, uma avaliação técnica. Então, quem tem que discutir incorporação de tecnologia não é legislativo. Tem uma agência, a agência foi criada por lei, né? É uma agência que tem as suas competências definidas em lei. Então, respeitar o papel dessa agência, no caso a ANS, é fundamental para que você tenha as decisões equilibradas, corretas, olhando todos os impactos para todas as pessoas que estão nesse sistema, né? Com certeza, Vera. E é impossível provocar esse debate sem uma palavra mágica chamada pandemia, né? Eu acho que, de certa maneira, ela trouxe mais desafios, né, para a saúde suplementar em relação a atrair novos entrantes, né? Mas, ao mesmo tempo, para a indústria farmacêutica, que trabalha com pesquisa, trabalha com inovação, de alguma forma, esse cenário escancarou uma dependência de insumos internacionais, enfim. Você tem uma composição bem complexa, né? Dá para trabalhar esse quadro de uma maneira, revertê-lo de uma maneira mais efetiva, no curto prazo? São coisas assim, na minha cabeça, um pouco distintas, né? A pandemia trouxe um impacto enorme de custos para o sistema, né? Foi uma surpresa global, né? Todo o mundo inteiro foi impactado por isso. Então, o sistema de saúde público e privado foi muito impactado. A gente teve um momento em que as pessoas evitaram cirurgias, procedimentos, só que isso veio como uma enxurrada, né? No ano passado, neste ano. Então, você tem o sistema com uma pressão de custo muito maior do que tinha antes. Vide os números, né? As operadoras de saúde deram prejuízo operacional, o sistema deu prejuízo operacional ano passado, então não tem cabimento, né? Você trabalhar para dar o prejuízo operacional. Quem não teve prejuízo teve lucro em função de aplicações financeiras, mas não é esse o papel de uma operadora, então o sistema está muito pressionado. Teve nessa composição de custos esses insumos, né? Os insumos do kit intubação, que faltou e ganhou, né, uma escala de preço internacional assim, na casa de 100 vezes mais, os equipamentos de proteção individual. Então, teve todo esse impacto. E mostrou a nossa dependência desse tipo de fornecimento. Mas, quando você fala de especialidades, quando você fala do produto de alto custo, já é uma outra perspectiva, porque não são produtos que são produzidos em vários lugares. Eles não são produtos que, olha, não, eles realmente são extremamente sofisticados, alguns de terapia gênica, as fábricas, né? Eu trabalhei com a indústria farmacêutica, as fábricas, normalmente são fábricas
pequenas e que fornecem para o mundo inteiro, porque não são produtos de grande volume, por isso são produtos de alto valor agregado. Então, nesse caso, eles vão continuar vindo dessas matrizes, eles vão continuar vindo, a gente vai continuar tendo uma dependência da entrada desses produtos. O que é importante é perceber, nós temos um país que tem muita gente, a saúde suplementar hoje é do tamanho de um país equivalente a uma Espanha, então não é algo trivial, mas que você tem que viabilizar, como se viabiliza em outros países, a entrada desses produtos. Então, precisamos ter outros modelos econômicos, precisamos discutir preço de incorporação na saúde suplementar, é isso que eu defendo. Uma coisa é o preço de referência que a CMED define, que aí é com base no preço internacional, muitas vezes está registrado em um único país, e é o preço do país de origem. Esse é um aspecto, que aí é para a Anvisa dar autorização de comercialização do produto no país. Ok, só que uma coisa está autorizada aí, deu autorização, se eu quiser comprar do meu próprio bolso, está registrado no país e eu tenho um preço de referência. Isso é uma coisa, para vender para uma pessoa. A gente está falando de vender para 50 milhões de pessoas. Então, vamos sentar e conversar. Eu tenho 50 milhões aqui comigo, eu sou uma Espanha, e você tem um produto que nos interessa colocar para quem é o público-alvo dele. Vamos tirar a judicialização, vamos tirar tudo isso, vamos conversar que modelos a gente pode criar para viabilizar, porque as operadoras são operadoras de saúde. Falando das operadoras da Fena Saúde, o nosso interesse é dar o melhor para os nossos pacientes. Agora, pode ser indiscriminado, pode ser sem protocolo, pode ser qualquer coisa que o médico quiser tentar. Olha, esse produto é para esse tipo de câncer, com esse marcador. Aí, nós entendemos o caso individual. A família está desesperada, fala para o médico, olha, me vê alguma... Eu quero tentar alguma coisa, e o médico prescreve algo que não é indicado na pesquisa. Como você tem rol exemplificativo, pode tudo, a operadora é obrigada a pagar. Não pode ser assim, porque isso torna o sistema injusto e inviável. Então, vamos conversar. A Fena Saúde está totalmente aberta, iniciou esse movimento, temos interesse na inovação, temos interesse nos produtos, mas a gente precisa discutir preço de incorporação, preço de compra desses produtos, protocolos, compartilhamento de risco, porque dessa forma a gente pode organizar o sistema muito melhor, né? Para que ele seja sustentado. Na prática, a gente está falando de recursos claramente finitos, porque eles são, por natureza, num país que parece infinito, né? Tamanho. Então, os num desafios... num país pobre. Exatamente. Com e um país que ficou com mais todos. pobre, né? É um país que ficou mais pobre em função de uma inflação maior, né? Do desemprego, do cenário mundial muito complicado, né? Então, assim, é um país que está mais pobre. E a saúde suplementar, ela ganhou beneficiários. O sinal disso é que as pessoas querem abrir mão de outras coisas para estarem no sistema privado. A pandemia mostrou isso, né? O receio, o SUS foi espetacular, cumpriu seu papel muito bem, mas as pessoas ficaram com receio, né, de depender do sistema público. Então, que bom, quem pode pagar vem para o sistema privado. Quem não pode, o que acontece? Esse recurso per capita do SUS, já que você não pode aumentar o valor do financiamento do SUS, quando você tira pessoas do SUS, você aumenta o per capita para quem depende do SUS. É bom para todo mundo, é bom para o país, né? Então, eu acho que nós estamos do mesmo lado do balcão, precisamos vestir essa camisa, que todos queremos dar um melhor, ter um melhor sistema de saúde, com mais acesso aos tratamentos, mais acesso à prescrição, ao médico, mas que isso seja discutido em bases reais, tendo em vista toda essa limitação que a gente tem no país em termos de recursos, né? E que debates como esse nosso sejam mais comuns, né, necessários para o setor. Não, e nós estamos totalmente abertos. A Fena Saúde quer essa discussão, que ela seja equilibrada, que a gente possa colocar todas as cartas na mesa, olhar de forma realista o nosso país e ver o que a gente pode construir juntos, né? Temos um enorme desafio pós-pandemia. Então, essa é a nossa agenda.
É isso, Vera. Poderíamos, né, alongar bastante essa conversa, porque tem muitas implicações, mas eu acho que a gente já conseguiu gerar uma reflexão importante em todo esse ecossistema. E é o que você falou, é um só balcão, né? Não existem dois, não existem mais. O importante é discutir e compartilhar riscos, né? Riscos e oportunidades. Isso. Vera, obrigado mais uma vez pela sua participação, né? As portas seguem abertas aí para você e para a Fena Saúde. Vamos discutir. Obrigada, parabéns pela iniciativa e estou à disposição de vocês. Obrigado, Vera. Um grande abraço. Obrigada. Tchau. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmacêutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.